aqui. Senhor Deus, quero pedir pela aula de hoje que seja um tempo importante para refletirmos sobre esse assunto. Queremos tratar sobre o caráter, principalmente como isso reflete nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza, possamos crescer nesse momento, aprendendo mais do Senhor. É isso que oramos, no nome de Jesus. Amém. Beleza. O som tá alto, tá baixo? Só quando o italiano sai, né? Aí fica bem alto, né? Vamos lá. Na aula passada, o Sidão começou a falar sobre esses temas, certo? Quem é Deus, quem eu sou, a questão de certo e errado. Hoje vamos entrar na questão de caráter e de integridade. Alguma pergunta sobre isso da aula passada? Não? Então vamos tocar. Vamos tocar. Como você define caráter? Vamos lá? Como você define caráter? O que é uma pessoa de caráter? Ou um mau caráter? Tá alto? Tá alto, né? Vamos ver. Melhorou? Tá alto ainda? Eu acho que não é aqui que muda. Tô virando o botão errado aqui. Algum técnico de som por aqui, não? Talvez se eu tirar assim, melhor, né? Vamos lá, caráter. O que seria uma pessoa de caráter? De bom caráter? Segundo o mundo, ou é uma pessoa que age corretamente, honesta, Age corretamente. O que mais? Cumpre com a palavra. Verdadeira. Bom pagador. Bom pagador. A palavra caráter é o conjunto, por isso que você tem atributos bons e ruins. É um conjunto de... A palavra caráter é um conjunto. Tá. Então não quando você fala assim, a pessoa tem caráter, mas Pode ser algo bom ou ruim, né? Caráter é um conjunto. Esse cara é um cara de caráter. A gente ainda não sabe se ele é bom ou mau caráter. Paulo? Princípios morais e éticos da pessoa. Princípios morais, éticos. Tem a leve impressão que está caindo assim, né? Já eu estou escrevendo lá na parede. O que mais? Alguma outra... Eu acho que algumas coisas aqui, elas parecem... Eu acho que os princípios morais e éticos, eles têm mais relação com o caráter. Isso daqui parece muito mais ser marcas de um caráter, certo? Alguém que é um bom pagador é alguém que apresenta um caráter aprovado de alguma maneira. É uma marca do caráter. O que mais? Mais alguma coisa? Integridade a gente não vai conseguir falar hoje, né, nessa semana, nessa aula. A ideia é falar de integridade na aula que vem. Então nem perguntei ainda. E semana que vem vocês guardam aí suas considerações sobre integridade e a relação entre caráter e integridade, tá bom? Mas tenha isso aí em mente, tá? Algumas dessas marcas de caráter, algumas dessas considerações, princípios morais e éticos. E a gente vai ver um pouco do que, primeiramente, do que as pessoas ao nosso redor falam sobre isso, tá? Sobre o que é caráter. Vamos lá. Uma pesquisa aqui no dicionário online disse que caráter é a formação moral, honestidade. É uma pessoa, ou seja, uma pessoa de caráter, né? Uma pessoa honesta, então, né? O conjunto de qualidades, novamente, o conjunto que pode ser boas ou más, e que distinguem uma pessoa ou um povo, um traço distintivo. Por exemplo, o caráter do povo brasileiro. Será que a gente consegue traçar um caráter do povo brasileiro? Quais são as marcas que a gente vê no povo brasileiro? Nós somos o povo brasileiro, certo? Que marcas que a gente fala assim, nossa, isso aqui é muito coisa de brasileiro fazer? Hã? O jeitinho. Jeitinho. O que seria o jeitinho? Gatunete, né? Skynet e por aí vai. O que mais?
alguma desonestidade? Daquele jeito, daquela... Deixar as coisas para a última hora, né? Deixar as coisas para a última hora. Ah, o povo alegre. Percebe, ó, qualidades boas e más, né? A gente começou a falar só de qualidade. A gente pensou no povo brasileiro, já pensou, a gente deixa as coisas para a última hora, a gente quer dar um jeito. Não, mas a gente é alegre, é verdade, a gente é alegre, né? Então, alguma coisa relacionada a isso, ao povo distintivo. Caracterização do próprio sujeito. Índole, temperamento e personalidade. Percebe também? Então, tem coisas que são relacionadas ao indivíduo, a pessoa em si. Nós somos povo brasileiro, mas eu acho que nem todo mundo tem os mesmos traços de caráter do que a gente colocou aqui. Tem pessoas que talvez não sejam tão alegres quanto o povo brasileiro é alegre. Ou até que não querem tanta festa quanto o povo brasileiro gosta de festa, certo? É um traço mais do indivíduo. A Enciclopédia de Significados disse que caráter é a formação de traços morais de um indivíduo que determinam a forma constante de uma pessoa agir e reagir. Percebe? Mesmo... Tá atrasado esse relógio, hein? Nossa, é domingo, né? Domingo o pessoal acorda um pouquinho mais tarde, até o sinal tocou mais tarde hoje. Apesar das pessoas do mundo não terem uma noção exata do termo coração, certo? Nós, como cristãos, sabemos, você precisa cuidar do seu coração, né? Porque o coração é a fonte da vida e coisas desse tipo. O que ele está colocando aqui? Que os traços morais de um indivíduo vão determinar a forma que ele age. Por que você faz o que faz? Isso está no meu caráter. Né? Isso está no meu caráter. Resumidamente, pode-se dizer que o caráter tem a ver com a índole, novamente, né, do indivíduo, assim como a firmeza de sua força de vontade. Né? Vocês viram aí as Olimpíadas. Tinha lá o cara que estava perdendo a corrida, mas ele não desistiu. Né? Ele foi até o final da corrida, chegou em 7º lugar. Né? Por que ele não falou assim, não vou ganhar, deixa quieto? Talvez tenha a ver com a índole dele e com a firmeza da força de vontade. Eu estou aqui para competir, eu vou competir até o final. Né? Eu não lembro quantos de vocês lembram daquela cena na Olimpíada de Sydney, em 2000, que todos os nadadores se desclassificaram e ficou só um nadador de um país lá da África. Né? E ele cumpriu a prova em, 5 minutos, uma prova que normalmente é 1 minuto que faz. Né? Todo mundo, nossa, essa pessoa podia ter desistido, né? Mal sabia nadar, quase encostou nas bordas da piscina algumas vezes. Mas por que ele não desistiu? Pela força de vontade, que é uma marca de caráter. Olha só, Instituto Brasileiro de Coaching, né? Até os coachings também falam sobre caráter. O caráter de uma pessoa, de acordo com a psicologia, é o conjunto de traços morais de sua personalidade. Mais racional e intencional, o caráter costuma ser contrastado com o temperamento, que é parte mais emocional e automática da personalidade. Nós não vamos entrar hoje necessariamente na questão de temperamento. Temperamento e atitudes, elas podem ser marcas de um caráter, tá? Mas não necessariamente elas são iguais, tá bom? Você é uma pessoa que explode facilmente. Isso não é necessariamente o seu caráter, isso é muito mais uma atitude que você tem de acordo com o seu caráter. Perguntas até aqui? Tranquilo? Alguma consideração até o momento? Não? Eu queria passar 2 vídeos para vocês de dois grupos de pessoas falando sobre caráter e depois eu queria que a gente debatesse um pouquinho sobre isso, tá bom? Eita, nós. Primeiro, esse cara aqui. Esse cara que vai falar. O caráter, ele é uma construção. Ele não é um fato de nascimento né? Que vai contigo até o teu final. Portanto, caráter também é escolha. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público.
Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu: o senhor deixou ele ganhar. Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo? Quieto, sem câmeras. Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Porque a mãe é o último reduto que você não quer envergonhar. Seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha, ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia: tudo que não puder contar como fez, não faça. Tá bom, né? E aí, o que vocês acham? Isso daí é caráter? É? Vamos lá. Esse vídeo aqui é muito longo. Deixa eu ver onde que era a parte que eu queria mostrar para vocês. Não, esse é o de 2 minutos, né? Que tinha um de 6. Vamos lá, vai. A personalidade e o caráter são coisas que vamos construindo ao longo da nossa vida, com base naquilo que nos é ensinado e que vivenciamos no dia a dia. No entanto, a personalidade é definida como a soma de características físicas, emocionais e psíquicas que cada um de nós tem. É o caso da timidez, da eloquência, da criatividade, da capacidade, entre outras coisas. A personalidade pode ser mutável e moldável de acordo com o lugar em que estamos e com as pessoas com as quais nos relacionamos. Não é raro, por exemplo, que você seja alguém mais reservado e sério no trabalho e alguém muito mais desinibido e brincalhão quando está em casa com a família ou entre amigos. A personalidade, de modo geral, diferencia características marcantes de uma pessoa. É a sua individualidade, ou seja, determina como a pessoa se relaciona socialmente, com um estilo único na forma de pensar, sentir e agir. Já o caráter é um conjunto de aprendizagens relacionadas às regras de conduta moral que norteiam a sociedade, ou seja, tem a ver com o desenvolvimento moral e ético do indivíduo, e pode variar de acordo com a cultura em que está inserido. O caráter são todos os componentes mais previsíveis de nossas reações morais em contextos interpessoais, nossas regras de convivência e respeito aos outros. É o caráter que nos mostra com a cara mais limpa, sem máscara alguma. É uma característica muito ligada principalmente à ética e à moral. É o caráter que nos mostra qual é a qualidade da índole de uma pessoa, pois mostra a nossa capacidade de seguir nossos valores e ideais,
e de não nos corrompermos ou tomarmos decisões que não condizem com quem nós verdadeiramente somos. Por exemplo, imagine um político que se diz a favor do meio ambiente. De repente, ele recebe uma proposta que envolve suborno para votar contra um projeto de lei que daria mais proteção à floresta amazônica. Se for uma pessoa de caráter fraco, provavelmente irá aceitar o suborno, indo contra os princípios que afirmou ter. Caso tenha um caráter forte, não irá se render ao suborno e fará o necessário para proteger a floresta. É um exemplo amplo, mas o caráter é uma parte importante da vida de todo ser humano. Furar a fila no banco e não devolver o troco a mais que recebeu no supermercado também são formas de ter mau caráter. Muito bem. Diante dessas considerações aqui e do vídeo dos dois personagens aí, eu queria saber qual é o problema e se há algum problema em a gente definir caráter dessas formas. Das formas que foram apresentadas até o momento, tá bom? Queria então que talvez aí na fileira que você está, se discutisse com a pessoa que está ao seu lado em 2, 3 minutos, se tem algum problema nós definirmos caráter dessas formas aqui, tá? Ou se há, você pode falar, chegar à decisão que não há problema nenhum, é isso mesmo que é caráter, tá bom? Vamos lá, 2 minutinhos com a pessoa aí que está do seu lado, na sua fileira. Rapidinho, tem algum problema a gente traçar ou definir caráter assim? Quem acabou, fala stop já, hein? Stop. Tem 2 cadeiras aqui. Tem mais 2 cadeiras aqui, se quiser pegar. Quiser pegar e levar aí, viu? Tem 2 cadeiras aqui. Muito bem, pessoal, vamos lá. Vamos lá. Queria agora que vocês já amplamente debateram o assunto em 2 minutos, né? Diante de tantas ideias filosóficas que temos. E aí? O que vocês acham sobre essas definições de caráter, né? Traços morais, conjunto de qualidade boas ou más, relações morais em contextos interpessoais. A frase do próprio Kant, né? A gente já viu Kant na semana passada. Vocês lembram o que Kant fez na filosofia na semana passada, não? Quem lembra, pelo menos? Muito tempo. Tirou Deus da ética, certo? Tirou Deus da ética. Então, nessa ideia aqui, certo? O que tirou da equação? Tirou lá o começo, de quem é Deus, tá bom? Vamos lá. E aí? Não vou envergonhar minha mãe, né? Essa daí é muito boa, né? Essa definição de caráter é aquilo que está relacionado à minha mãe em si. Vai lá, Paulão, o que você achou? A questão, eu acho que quase todos esses pontos aí que estão sendo colocados, eles não mostram qual a referência do que é bom e o que é mal. Ok. Tem que ter uma régua, um cânon de referência do que é bom ou mal. Por exemplo, entre os Yanomamis, mentir não é um negócio ruim. Uhum. Mas você não dividir o bem que você tem com o outro que está necessitado é um pecado. É uma coisa ruim. Então, assim, existe uma régua que
vai definir o que é bom e o que é mal. Ok. Como cristãos, nós temos a palavra de Deus e a figura de Cristo como régua para referência. Então, e a gente pode definir como cristão o que é um bom ou um mau caráter. O que mais? Quando a gente fala de traços morais, né? Isso também está ligado à cultura. Quanto a próprio índio, mas sentido. Para o Brasil. Por mais que legalmente está mudando, mas culturalmente nós estamos ainda um país monogâmico. Então a criança orientada fica. Um bom homem é aquele homem, mas você vai para Emirados Árabes Unidos. A filha é orientada. Um bom homem é aquele que tem várias mulheres. Você tem que procurar um homem que tem várias mulheres. Quanto mais mulheres tem, seja, culturalmente, isso pode mudar muito. O caráter é aquele que tem várias mulheres. Ok. Que volta um pouco à falta de referência, né? Se você não tem alguma referência moral, vai depender muito dessa... É que você cai no relativismo. Exatamente. Espera aí, o Ronaldo e aqui depois o Salgado. Vai lá, Ronaldo. Eu acho que a pergunta, qual o problema de definir caráter dessa forma, é justamente devido a ver com a última coisa, né? Não quero envergonhar minha mãe. A quem você não quer envergonhar ou desonrar. Ok. Desonrar a quem? Eu acho que como cristão, nós devemos refletir o caráter de Cristo. Porque Ele é a verdade, Ele é a nossa referência. Isso. Né? E quando você adota as formas do mundo, você cai, como ela colocou, no relativismo. Exatamente. Né? Exatamente. Mas aí a gente pensa também, pelo fato de eu ter não refletido o caráter de Cristo, eu sou um mau caráter, eu fico pensando muito em Davi. Que, foi péssimo pai, foi adúltero e tal, mas foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque se arrependia e não voltava a cometer mais aquilo. Ok. Davi era um mau caráter? A gente vai entrar isso mais pra frente. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Tá? Mas só para não deixar sem resposta, né? Vai que alguma coisa acontece no intervalo e não tem resposta. Esquece, né? Esquece, alguma coisa assim. O ponto do caráter está muito relacionado a quem nós somos e não necessariamente aquilo que fazemos, tá? É um traço de caráter, inclusive, pedir perdão e se arrepender. Isso seria um traço do caráter, né? Você pode agir de uma maneira que representa um mau caratismo? Sim, mas isso não representa ou não é fixo para você necessariamente. Eu já vou fazer uma pergunta para vocês debaterem já, mas por enquanto só para dar essa ideia aqui. Então, ali numa das definições, colocou que era uma questão de constância. Tá. Né? Então, eu acho assim, o que define o caráter não é uma ação isolada, mas é aquilo que constantemente você repete. Isso. O grande problema, e eu acho que vocês conseguiram identificar muito bem isso, é esse ponto. Quando a gente tira Deus desse referencial, do que é bom, do que é ruim, o referencial virou a mãe do rapaz, o referencial virou a cultura que você está, o lugar que você está. Então, cada lugar vai ter padrões morais, bons ou maus, e aquela cultura vai acabar achando essa pessoa de bom caráter, essa pessoa de mau caráter, né? Só para dar um exemplo sobre isso, né, da questão da cultura. Morei 1 ano na Inglaterra, né? E uma vez eu fui buscar uma pessoa num ponto de ônibus que estava chegando de outro lugar e como se fosse daqui até aquele carro ali era o ponto de ônibus e eu parei o carro num bolsão de estacionamento, fiquei dentro do carro olhando para ver se o ônibus chegava. Quem aqui não faria isso, né? Acho que todo mundo faria isso. A gente faz isso constantemente. Tinha um inglês do meu lado e ele falou assim, o que você está fazendo? Eu falei assim, eu estou parado aqui olhando para ver se o ônibus vai chegar ali. Aí quando a pessoa chegar eu já vou lá com o carro e pego. Ele, não. Você desce do ônibus, você paga o ticket, coloca dentro do carro, aí você pode ficar dentro do carro, fora, fazer um passeio, o que você quiser. Mas você tem que pagar o valor do bolsão.
Mas é 5 minutinhos. E ele ficou olhando assim, tá bom, é 5 minutinhos. Percebeu? Na nossa cultura, totalmente aceitável, né? A gente até falaria para o inglês, se tivesse no Brasil, falaria assim, cara, é só 5 minutinhos, fica tranquilo. Não vale nem a pena pagar o estacionamento. Mas lá a cultura é diferente. Quer dizer, então, cada padrão moral vai estabelecer em cada cultura a sua regra do que é caráter e do que não é. A gente começa a ter alguns problemas com isso. Quer ver? Por exemplo, no vídeo ali, né, o político que defende as causas ambientais e recebe dinheiro para destruir as florestas. Acho que isso não acontece no nosso país, é um exemplo de algum outro lugar. Eu nunca escutei falar disso aqui, né? Isso mostra, você percebe que ele tem um caráter fraco, né? Ele não falou mau caráter, até o bom e o mal ele deixou de definir aqui, tá bom? Ele tem um caráter fraco, ele foi um hipócrita nesse sentido, né? Deixa eu problematizar uma coisa. E se fosse o oposto? E se o político tivesse em suas ideias e formação moral que ele era a favor da destruição da natureza? Ele estaria fazendo alguma coisa errada? Por quê? Porque ele é a favor da destruição. Ele está, inclusive, ganhando dinheiro com isso. Ele está sendo coerente. Mas aí ele seria de mau caráter. Ele seria de mau caráter? Ele está de acordo com o caráter dele, mas o caráter dele é algo mau. Ele é algo mau diante da nossa sociedade. Mas, individualmente, ele não está agindo de mau caráter. Ele está agindo de acordo com os ideais dele. Fez sentido o que eu falei? Vamos voltar na definição aqui, ó. São os conjuntos de qualidades que distinguem uma pessoa, ok? Uma pessoa. Ele tem o ideal dele, que é destruir a floresta. Não, mas é ele. Eu estou problematizando só a situação. Exatamente, ele não tem esse referencial. Nós aqui estamos chocados com isso, certo? Não estamos chocados? Nós estamos chocados. Como é que alguém pode querer destruir a natureza? Tá bom, mas é o meu exemplo. O cara quer destruir a natureza pela formação moral dele. E ele não está agindo de mau caráter pessoalmente. Ele está agindo de acordo com os padrões morais dele. Na moralidade dele, quanto menos verde, melhor. Eu sou o oposto. Quanto mais verde, melhor. Inclusive, todo mundo precisa ser palmeirense. Se de fato destruísse a natureza, né, ele estaria sendo mau caráter? A gente pode até chamar ele de mau caráter. Mas nos padrões morais que ele estabeleceu para ele, não. Percebe a falta de referência que causa? Eu acho que é igual quem cresce, não é onde mentir é muito natural, é muito normal. Sim. Então, chega essa pessoa, é adulta, ela vai mentir, para ela é muito natural, não está errado. Ela quase que troca a mentira pela verdade, a gente não sabe mais o que é uma coisa e o que é outra. Né? Percebe? A falta de referência faz a gente questionar essa série de coisas. Aqui, depois o Paulo lá. Definir, então, o caráter iria mais pro lado da personalidade da pessoa. Então, tipo, a personalidade da pessoa é ser uma pessoa que gosta de destruir a natureza, esse tipo de coisa, e ela tá seguindo isso, então ela seria uma pessoa de bom caráter. A gente já vai definir caráter aqui. Só estou problematizando a definição que a gente tem discutido até o momento. Paulão. O caráter também, ele não é meio inato. Tipo, tem pessoas que já nascem com uma índole ou com uma personalidade. Por exemplo, uma família tem 3 filhos, todos são criados com os mesmos princípios morais, éticos, só que um se desvia, vai? Ok. Porque já é inato dele, já não nascer com uma personalidade, um cara diferente, mas mesmas oportunidades, mesmo ensinamento, tudo, só que ele tende a ser uma pessoa mau caráter, vamos dizer assim. Quando a gente olha Romanos 3:23, isso explica bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, de alguma maneira, todos nós nascemos com tendência para o mal, né? Todos nós nascemos com essa tendência para o mal. A gente vai ensinar, vai instruir, vai corrigir, vai disciplinar, vai indicar o caminho da justiça, né? Essa formação do caráter
vai sendo formada na vida das crianças conforme elas vão crescendo também. Mas se a gente deixar as crianças seguirem o caminho delas, com certeza elas vão seguir um caminho contrário ao Senhor, né? Wesley. Eu acho que o caráter não é só uma questão de sim, nasce com a gente, mas eu acho que ele não é só questão de criança. Eu acho que ele é algo que você consegue moldar. Por exemplo, eu não acredito que todo o exército de Hitler nasceu já mau caráter. Sim. De cara. E eles foram influenciados por um líder, que alguém que tinha a sua definição, e ele acabou fazendo com que as outras pessoas abraçassem a visão dele de caráter. Exatamente. A gente já vai ver se é possível ou não, né, essa mudança do caráter, né? Deixa eu trazer outro exemplo aqui, né? O Cortella contou a história lá do corredor, e o corredor ele chega a falar, né? O que a minha mãe diria caso eu ganhasse injustamente? Mas e se no caso a mãe do corredor fosse aquela mãe super competitiva e que tivesse ensinado o filho desde pequeno a ganhar a qualquer custo? Hã? O que ela ia falar para ele? Ela ia falar o seguinte: por que você deixou o cara ganhar? Certo? E aí o que ele teria que ter feito? Deixado o queniano correr embora e ele chegar e ganhar a corrida. As pessoas poderiam falar assim: meu Deus, que absurdo que você está fazendo. E o que ele poderia falar assim? O que eu diria em casa, né? O que eu diria para minha mãe se eu não ganhasse essa corrida? Quando a gente não tem um referencial de bom e de ruim, esse exemplo que a gente está dando, por mais absurdo que a gente esteja considerando, ele seria totalmente aceitável, tá? Totalmente aceitável. Isso se o cara ainda não desse uma empurradinha pro cara para ele ganhar, certo? Principalmente porque ele estava dentro das regras. Estava dentro das regras. Inclusive, teve uma maratona, uma Olimpíada, que o brasileiro estava em primeiro lugar e veio o padre lá. Foi. O primeiro e o segundo lugar não tiveram prurito nenhum. Não, medalha. vida que segue. Vida que segue. Ele devia ter dado ele não, o cara que ganhou, pô. Claro. Se seguisse o exemplo do espanhol. Exato. O que é interessante desse caso, né, é que acho que ninguém lembra quem foi o primeiro e o segundo lugar. A gente lembra do cara que foi derrubado e foi até o final, a gente lembra do padre, né, que abraçou o cara, mas a gente não lembra muito quem era o primeiro e o segundo lugar que seguiram o jogo. Mas, novamente, por quê? Talvez a nossa cultura ainda tenha alguns padrões morais que a gente olha e fala assim: isso daqui é certo, isso aqui é errado, né? Isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável. E, na verdade, no Brasil não é nem aceitável, né? O nosso achado não é roubado. Se você acha algo, dá uma olhada, não tem ninguém perto, a nossa cultura é: você tem que pegar. Porque se você não pegar, você é bom, porque outros vêm e pegam. Então você, na verdade, você até não quer pegar, mas se eu não pegar, vão me criticar. Sim. Por não ter pegado, né? Exatamente. O exemplo que o Wesley levantou ali do Hitler, né? Vamos lá. O Cortella falou essa frase assim, né? Do Kant, que a gente falou na semana passada. Se alguém não puder explicar como faz, melhor não fazer. Certo? Mas o Hitler conseguia explicar o que ele fazia, certo? O Hitler conseguia explicar muito bem o que ele fazia. E ele fez do mesmo jeito. Não só ele, como Mao Tse-tung. Mao Tse-tung e por aí vai. Estamos vendo o exemplo aqui dos nossos vizinhos venezuelanos. O cara consegue explicar muito bem o que ele está fazendo, né? Por mais vergonhoso que os atos sejam, ou foram, ou são, a pessoa continua conseguindo explicar. Percebe? Se a gente tira Deus dessa jogada e tira um referencial de bom e de mal e de valores morais do que é certo e do que é errado, as definições de caráter elas acabam ficando subjetivas, né? O que é isso então? O que é para você pode não ser para mim. Você pode achar que um político que defende a natureza é algo bom e eu posso achar que não. E tudo bem. Por quê? Porque é isso, a gente tirou Deus da jogada, né? Eu posso achar o exemplo do espanhol ter conduzido o cara até a vitória muito bom ou não. Cada um vai achar uma coisa e vida que segue. Esse relativismo moral, né, assim como o relativismo da própria verdade em si, né,
a gente está gerando uma sociedade extremamente confusa, extremamente complicada, né? Onde essas definições do que é o seu e do que é o meu tá cada vez pior, né? Então, em termos da sociedade, né, o que é bom, o esperado, o que seja bom para a sociedade, pode ser corrompido, pode ser subtraído por conta do ser humano e da sua rebeldia contra Deus. Fez sentido isso para vocês? Tá? O que seria caráter, então? Tá bom? Eu vou lá na origem da palavra. Caráter é uma marca feita em moedas ou selos, tá bom? Então, no sentido teológico, por exemplo, é uma marca indelevelmente aplicada em uma alma, ou seja, uma marca inesquecível feita nos nossos corações. A palavra em si, caráter, tem a ver com caractere, certo? Da palavra, da letra, né? Quem usava máquina de escrever sabia que você clica lá e vai lá um caractere e marca o papel, né? Eu só tive que estudar. Vocês acharam que eu não sabia que era máquina de escrever, né? Sabia. Eu já fui no museu, gente, pô. Na frutaria, quem não sabe o que é máquina de escrever, no restaurante da frutaria tem máquina de escrever lá, tá bom? Daí você vai lá, olha lá, tem um caractere, o cara clica aqui e aparece a letra lá, né? É uma marca, ela está marcando, está gerando impressões do que está acontecendo, tá? A ideia de um rei que tem um selo onde ele marca, né? Uma pegada deixada que representa algo que foi, que passou por ali, né? Na Bíblia temos alguns textos que falam da ideia de caráter relacionado à aprovação ou um caráter testado ou aprovado. A palavra usada na Bíblia é dokime, tá bom? Vamos ler esses textos? Vamos lá? Romanos 5, versículo 4. Quem pode ler para mim? Outra pessoa já abre 2 Coríntios 5, 9. Outra pessoa, 2 Coríntios 9, 13. E outra pessoa, Filipenses 2, 22. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Romanos 5, 4, né? Essa palavra que está aí, perseverança, tem a ver com caráter aprovado. Alguém tem uma versão que fala caráter aprovado? Em Romanos 5, 4? A perseverança ou caráter aprovado? Caráter aprovado e esperança. Muito bem. Caráter aprovado, dokime, tá bom? 2 Coríntios 5, 9. Quem abriu pode ler. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer deixamos. 2 Coríntios? 5, 9? Desculpa, 2, 9. 2, 9. Só preciso mudar aqui. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Muito bem. A ideia de aprovados aí, tá bom? É a ideia de um caráter aprovado, de pessoas que têm um caráter aprovado. 2 Coríntios 9, 13. Visto como na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, e confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade de vossos dons para com eles, e para com todos. Muito bem, novamente a palavra prova aí. Filipenses 2, 22. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho que trabalha ao lado do Pai. Muito bem. O caráter aprovado de Timóteo, né? Então, na Bíblia, os termos usados aí, eles mostram a qualidade de ser aprovado, de mostrar que aquilo que a pessoa é de fato é de verdade, né? Então, ela dizia, por exemplo, em vários contextos, que era um cristão. Como é que a gente vai saber se ele é um cristão? Foi provado. E após ser provado, foi aprovado, né? Caráter aprovado. É uma pessoa que, de fato, é um cristão. Fez sentido isso para vocês? Tá? Juntando, então, algumas ideias aqui. O sinal agora acertou.
Vamos lá, depois a gente volta para falar um pouco mais aí. O Eduardo me lembrou uma coisa importante aqui também, tá? Acho que a gente não vai conseguir lidar com isso amplamente hoje, mas na aula passada a gente viu um pouco sobre a imagem e semelhança de Deus em nós, certo? Vocês lembram disso? Mais ou menos? O que representa isso na vida do ser humano? Imagem e semelhança. Representa que temos características que Deus incutiu em nós, que Deus colocou em nós, né? O ser humano é capaz de ter e fazer coisas criativas, porque Deus é um Deus criativo, né? Assim como o ser humano é capaz de fazer uma série de coisas porque Deus o faz. Da mesma maneira, há ainda resquícios no coração do homem de um padrão moral que Deus coloca nos nossos corações, né? Então, ainda que o ser humano tente tirar Deus da equação, tente tirar Deus da formação e tente cada um aqui definir o que é certo e o que é errado, há no coração do homem algo que é essa marca da imagem e semelhança de Deus, que está corrompida sim pelo pecado. Então, de alguma maneira, todas as culturas vão ter algum parâmetro de certo e errado que vão apontar para Deus. Fez sentido isso que eu falei para vocês? Tá? Então, por mais que as pessoas tirem Deus dessa equação e falem assim, não, agora a gente estabelece o que é certo e errado, elas não vão cumprir plenamente com isso. Vou dar um exemplo. Vi um vídeo uma vez de um cara que se chamava o Super Ateu. E ele, no vídeo dele, ele queria provar que Deus não existia, então ele decidiu desobedecer os 10 mandamentos e esperar que, se Deus visse aquilo acontecer, que Deus ia soltar um raio na cabeça dele e que, se isso não acontecesse, Deus não existia. Percebe? Doideira, né? Vamos lá. Então ele foi descumprindo cada um dos 10 mandamentos. Ele lia lá e descumpria, até que chegou um que era não adulterarás. E ele falou, esse aqui eu não vou fazer porque minha esposa vai ficar brava. Agora, percebe? Ele quis tirar Deus da jogada e colocar a esposa, mas ele sabe que aquilo que ele vai fazer tem consequências, que não são boas, e que trair a esposa vai ser algo ruim. Quem colocou esse padrão de ruim e bom sobre a traição? Ajuda na ideia? É isso, ele é o super ateu. Mas ele resolveu cumprir o mandamento de Deus naquela questão. Aí a esposa tem um outro que ela descumpriu, né? O não matarás, né? Mas percebe isso? Até o cara que é o super ateu, ele tem esse padrão de alguma coisa que é certa, alguma coisa que é errada. Isso vai salvar as pessoas? Não. A Bíblia fala que isso, de alguma maneira, nos acusa diante de Deus, que ninguém vai ser indesculpável diante de Deus. Porque aquilo que é a lei se fez lei em nosso coração. Depois, se você quiser, vai lá. Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. É isso, tá? Judeus têm a lei. A lei serve para quê? Para olhar e falar assim, não cumpro com os padrões morais de Deus. Sou um pecador. Mas os pagãos, eles não têm a lei, mas a lei está lá no coração deles. O que eles fazem? Também não cumprem com os padrões morais de Deus. Romanos 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? Todos pecaram. E aí vai entrar Romanos 4, 5, 6, falando da graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se ajudei ou piorei a ideia de vocês, mas, de fato, o que a nossa realidade, nosso mundo tem tentado fazer? Tirar Deus do padrão de bom e de ruim. Mesmo aqueles que estão mais intrínsecos aos nossos corações. Nós podemos olhar para alguém que mente e falar, cara, você é uma pessoa mau caráter. Mas por que eu sei que mentira é um traço ruim? Porque Deus é a verdade. Se for só uma decisão nossa aqui de falar, vamos combinar aqui que mentir é feio, e a gente fala isso, cara, isso daqui cai na próxima geração.
Agora, se a gente coloca e fala o seguinte, Deus é a verdade, é por isso que a gente tem que falar a verdade, aí a coisa muda de figura, porque Deus é eterno. Deus é a justiça, então vamos agir com justiça? Então a coisa muda de figura. Perguntas? Considerações? Podemos seguir? Vamos lá, vamos juntar as ideias? Caráter, então, são as marcas deixadas por uma pessoa e elas determinam, ou elas mostram, né, quem eu sou e não necessariamente aquilo que eu faço. O exemplo de Davi lá, que a gente já queria apedrejar Davi agora, né? Mau caráter, calma, vamos lá. Não é necessariamente aquilo que você faz, mas quem você é. O que está dentro da ideia de caráter? Os hábitos, ou seja, procedimentos constantes, né? Por que você faz aquilo que você faz? São coisas que estão intrínsecas dentro de você, dentro do seu caráter, né? Comportamentos, ou seja, atitudes que envolvem a sua personalidade e temperamento. Valores, ensinamentos e critérios. E aqui entra a frase interessante, né, que o Bill Hybels define como caráter, que é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Aquilo que você é quando ninguém está olhando. Então, caráter envolve essas marcas, né, que elas revelam a minha identidade e que se manifestam em hábitos, comportamentos e valores. Isso será altamente marcante quando ninguém está olhando o que você faz, quando é só você e Deus, tá bom? Pergunta para vocês conversarem aí. É possível uma pessoa mudar o seu caráter? É possível uma pessoa mudar o seu caráter? Então vai lá, 2 minutinhos aí, acorda a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela. E aí, dá para mudar o caráter ou não dá? Vamos lá? E aí? É possível uma pessoa mudar o seu caráter? Tem que ser, senão a gente está todo mundo condenado, né? Já era. O que mais? Concordam com isso, não? Sim? Gente, tem que ser, porque senão a gente está condenado, né? Se muda a referência, tem que mudar o caráter, né? Paulão? Romanos 12, 1 e 2 fala que a gente tem que deixar Deus transformar a nossa vida, o nosso entendimento, a nossa forma de ver. E aquilo fala sobre o caráter. Uhum. Deixar de ser transformados pela inovação da vossa mente, o coração. Isso. Que muda o nosso caráter. Sim. O Senhor transforma. Legal. Mais alguém? Tem uma diferença aí de... Eu gosto de usar sempre o exemplo do Oswaldo aqui, né? Eu acho que nunca vou ter aquela calma que é inerente a ele. O Isaac aqui trouxe a cena de Caim e Abel, a maneira como Deus fala com Caim. Né? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Sim. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O
o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Se não fosse viável dominar o desejo, Deus não teria falado dessa maneira. Sim. Muito bom. Efésios 4 vai falar, né, da gente retirar, renovar e revestir. É despir-se, né, mas eu gosto dos 3 R's. Invenção, tá? Mas a ideia dos 3 R's. Você retira as marcas do velho homem, renova a mente para se revestir do Senhor Jesus Cristo. Cota. Acho assim, um ponto que é interessante e é uma vantagem nossa, a gente discutiu vários temas aqui e sempre surge essa questão do relativismo, né? Mas quando a gente olha para a figura de Deus, a própria Bíblia diz que o caráter de Deus é imutável. Então, nós temos a segurança e a certeza de que se a gente seguir aquilo que são as instruções da palavra, a gente está seguindo o caminho correto. E é uma questão de escolha, eu quero buscar mudar o meu caráter, a minha forma de viver, a minha forma de pensar e de agir, porque eu tenho um norte, eu tenho ali um padrão, que é o padrão correto, que eu sei que não muda independente de tempos, eras, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso traz um certo conforto. Pensando no mundo que nós vivemos hoje, que cada hora a verdade pende para um lado, ou pende para o lado que bem interessa para o ser humano, nós não. Nós temos uma certeza e quando olhamos para o nosso Deus, é um Deus que foi o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Sim. Nada muda com relação a isso, né? Sim. Isso é muito interessante, né? Porque as filosofias e as propostas humanas, elas estão mudando a cada dia, vai vir uma ideia nova. A gente discutiu aqui vários temas e é complicado, né? Dentro da sociedade humana você traçar isso, porque, por exemplo, na Índia, eu posso casar com uma criança de 9 anos. Sim. No nosso caso, isso é imoral, é amoral, mas lá não. Né? E nós não, nós temos um centro, um cerne, uma palavra que nos dá toda a instrução daquilo que sim, o que deve e o que não deve ser feito. E também instruções para que nós possamos desenvolver a sabedoria, né? Sim. Saber tomar as decisões de forma correta. Paulo. Jeremias 24:7 diz: eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. É Deus que muda lá dentro. É Deus que muda o coração. O ser humano não tem. Exatamente. Ele muda o nosso coração, né? De dentro para fora, né? E é bem isso, né? Porque assim, apesar de termos, como estava conversando com o Eduardo, a gente tem marcas do padrão de Deus, da moralidade, padrões morais de Deus no nosso coração, nós por vezes vamos rejeitar o que Deus quer, vamos tentar transformar esse coração em um coração de pedra para não fazer a vontade do Senhor e seguir a nossa vida. Quem muda o nosso coração é o próprio Senhor. Alguém abre lá, 2 Coríntios 5, 17 e 18. O que diz lá? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Muito bem. Uma vez reconciliados com Deus em Cristo, nós somos o quê? Nova criatura. Nova criatura. O próprio exemplo de Paulo, certo? Talvez no padrão moral de Paulo, prender e matar cristãos, ele estava fazendo o que ali? O que era certo. Estou fazendo o que é certo. Preciso acabar com esses hereges. Até que a verdade veio e falou: Paulo, por que me persegues? Com a maior diligência, autorização social para fazer aquilo, os políticos apoiando, a liderança espiritual dos judeus apoiando e ele fazendo. Até que vem o Senhor e muda o coração dele. Muda o caráter dele, muda a vida dele. E agora ele é uma nova criatura. Uma nova criatura. Eu acho que dentro disso a gente consegue traçar marcas do caráter de 2 tipos de seres humanos.
A pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo ainda e a pessoa que conhece o Senhor Jesus Cristo. De um lado, você tem pessoas com traços morais definidos pelo ser humano. É a minha mãe. Se eu envergonhar minha mãe, vai ficar ruim. Se eu não souber como explicar como eu faço, vai ficar ruim. Ser humano definindo. Do outro lado, padrão moral definido pelo próprio Deus. Certo e errado subjetivos. Ou eu definindo o que vai ser o certo ou o errado. Certo e errado objetivos. É no Senhor. Nele eu sei o que é certo e o que é errado. As marcas, elas parecem ser para a vida. Parece que a pessoa usa até como justificativa algumas marcas que ela tem. É porque eu sou assim. E eu vou agir assim porque eu sou assim. Se eu grito com você, é porque eu sou assim. Aceite. Né? Marcas que podem ser mudadas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é capaz de mudar as nossas vidas e as marcas que a gente deixa também. Fazer o certo por achar que é o certo a fazer no momento, enquanto uma pessoa cristã faz o certo apesar dos custos que levam, pensando no temor ao Senhor. Porque ela ama ao Senhor. Porque ela obedece ao Senhor. E apesar daquilo não trazer nenhum benefício para ela no momento, ela vai fazer o certo. Por quê? Porque é o certo a se fazer mesmo quando ninguém está olhando. Luciano. Em cima desse fazer o certo, o testemunho meu mesmo foi que teve um desentendimento com uma empresa que eu trabalhava, e por conta de algumas divergências, né, de comercial. Mas aí eu fui claro, sincero, honesto com eles, e eu não vou entrar em detalhes, mas aí eu falei, puxa vida, vai cair meu, vamos dizer assim, faturamento com uma empresa que não teve acordo. Uhum. Mas aí tem aquela questão do tempo de Deus, né? Sim. Você foi sincero, você jogou certo, direitinho, apesar do custo que foi difícil para mim retomar. Mas aí veio uma dádiva de Deus aí com uma fábrica que eu estou trabalhando até hoje melhor ou maior quanto aquela, entendeu? Sim, sim. Pode ser que seja esse o momento de Deus. Você perdeu lá, mas você não espera, né? Você não faz o exatamente. Para ter lá na frente uma vantagem, não é isso. O que a gente volta nas definições bíblicas de caráter, que tem a ver com ser aprovado, ser testado e aprovado, né? Um caráter aprovado. Por vezes é isso, a gente vai ter que chegar no momento de tomar uma decisão. Eu vou fazer o que é certo apesar dos custos, porque eu amo ao Senhor, ou vou achar o que é certo no momento, né? Poxa, é o sustento da minha casa, é uma entrada a mais que eu ia ter, aquela viagem que eu ia fazer. E aqui vai vir o caráter aprovado, o document, né? Você está sendo testado nesse momento. Qual a escolha que você vai fazer? Né? Qual é a marca do seu caráter como cristão? Vai, exatamente. Exatamente. O final de tudo vai ser muito bom, né? Mas a última página vai ser excelente. Agora, o caminho até lá não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil mesmo. Eu gosto muito de traçar a questão de caráter com a ideia da nossa identidade em Cristo, tá? Não vou conseguir ler todos esses textos com você, fica de lição de casa, você pode ler depois, mas isso aqui representa quem nós somos em Deus. Uma vez que você crê no Senhor Jesus Cristo, é isso que acontece com as nossas vidas. Nós somos justificados, nós somos adotados como filhos, nós somos redimidos, nos tornamos filhos de Deus, temos paz, liberdade, somos perdoados, herdeiros, recebemos a vida eterna, somos selados, percebe? Isso daqui não é o fim ainda, tá? Tem outra lista ainda com outras coisas. Eu só coloquei isso aqui porque é o que cabia no slide, tá? Mas o ponto é, a nossa identidade em Cristo muda. Quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, muda tudo. Por vezes a gente nem repara isso, né? Talvez para mim, até que cresci na igreja, né? Pô, cresci na igreja, nem sei assim exatamente o dia, a hora que aconteceu essa mudança. Por isso que é tão importante voltar a textos como esse para você ver, olha quem eu sou em Cristo. Olha o que Cristo fez na minha vida. O que eu seria se eu não tivesse um dia entregado minha vida ao Senhor Jesus Cristo?
minha identidade seria outra, consequentemente, meu caráter também seria outro. E apesar de eu e você podermos ter lutas com relações a várias áreas do nosso caráter, por meio do Espírito Santo a gente consegue olhar para isso que nós somos e falar: Senhor, me ajude, porque eu ainda minto. E o Senhor é a verdade. E eu devo falar a verdade. Senhor, me ajude, porque eu ainda faço coisas erradas. Eu ainda tomo decisões pensando no meu ganho financeiro. São traços do meu caráter que precisam e podem ser mudados pelo Senhor. Perguntas até aqui, gente? Não? Considerações? Pode falar. Só trazendo, foi interessante esse ano, eu fiquei no programa de férias com meninos de 8 a 10 anos. E no último dia, quando eu falei do plano de salvação, assim, né, e tudo mais, vários deles rasgaram o papelzinho, né, assim, né, o Senhor pagou a minha dívida. E, interessantemente, o menininho ficou com o papel mesmo, ele não foi levado pelo resto da galera. Ele ficou com o papelzinho, daí todo mundo saiu pro lanche, ele falou pra mim: tio, eu acho que eu não tô preparado pra rasgar o meu papel, né? Eu falei: por quê? Daí ele: eu ainda peco muito, né? E foi muito interessante isso, pela ideia de que, nossa, como eu posso crer em Jesus e pecar, né? Mas é exatamente o oposto, né? O Senhor não espera um caráter aprovado para que a gente seja aceito, né? Mas Ele nos dá a condição de termos um caráter aprovado, né? A partir do momento que nós cremos, né? E pela graça de Deus eu tive a oportunidade de falar com ele sobre isso, até dizer, né? Eu também peco, né? E ter essa identificação, né? Mas é isso, né? Não, às vezes a gente acha que é pela nossa própria força que nós vamos ser aprovados, mas quanto mais a gente se enche dele, ele, né, nos dá um caráter aprovado. Isso aí. Eu acho que algumas pessoas têm a ideia que é assim, né? Aqui é um momento engenheiro também, tá? Você aceitou Jesus Cristo aqui, tá bom? E aí sua vida vai ser assim, ó. Certo? Errado. Sua vida vai ser assim. Mas o que você vê na média? Na média está crescendo, tá? Na média está crescendo. A vida do cristão é essa. Ele está olhando coisas na sua vida e ele está falando assim: cara, eu sou um mentiroso. Eu não posso ser um mentiroso. E aí ele começa a perceber: opa, eu sou um mentiroso, eu estou aqui embaixo. Me arrependo, confesso, começo a viver na verdade. Mas de repente o que acontece? Vem uma situação e eu minto de novo. Mas agora a frequência, a constância, a intensidade está diminuindo. Por quê? Eu estou me enchendo do Espírito Santo, estou me enchendo da palavra, estou ficando cheio das coisas do Senhor. Então, opa, é menos. Ah, caí de novo. Mas o que eu sei? Que eu posso em Cristo, eu sou perdoado, eu sou um herdeiro do Senhor, eu tenho liberdade no Senhor, eu sou um filho de Deus, preciso voltar aos caminhos do Senhor. E na média eu estou voltando. Né? Então é bem isso, a nossa vida, o nosso caráter, ele vai ser constantemente mudado. Diferente das ideias onde o seu caráter parece que ele é definido quando você completa 18 anos. Vi isso numa pesquisa lá. Caráter definido numa criança, quando ela tiver 18 anos, o caráter dela já está definido. Graças a Deus que a gente crê de uma maneira diferente. Porque quem eu era com 18 anos, eu não quero ser quando eu tiver 48, por exemplo. Né? Paulão. O exemplo típico desse gráfico que você está apontando aí é o apóstolo Pedro. Sim, sim. É bem isso, né? Você vê Pedro, uma hora fala, tu és o Cristo, mas não vai na cruz, não. No mesma conversa. Depois ele tem aquela questão com Paulo repreende, mas no final da vida dele ele escreve uma epístola, 2 epístolas que são fantásticas, que mostram uma maturidade que ele não tinha no começo da carreira cristã. Ele tem momentos onde ele se relaciona bem com os gentios, outra que ele se relaciona mal, depois ele é repreendido, volta, escreve uma carta, vai morrer fora do meio
de Israel. Então, é bem isso, né? E a nossa vida, gente, ela acaba tendo isso. O ponto é, quando eu estou aqui, olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, esse daqui não é o lugar que eu preciso estar. Eu preciso estar caminhando para cá. O padrão, ó, o referencial continua sendo Cristo. Eu não posso me contentar a viver uma vida assim, né? Meu caminho não é essa vida. Meu caminho é olhar para cima, para o alto, né? Para os caminhos do Senhor. Será que vai dar tempo? Não sei se vai dar tempo. Se não der tempo, a gente continua na semana que vem. Eu acho muito interessante o caso de Daniel, capítulo 1. Quem pode ler Daniel 1, versículos de 1 a 7, por favor? No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse ao rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Cedraque, e a Misael de Mesaque, e Azarias o de Abdinego. Muito bem. Vamos lá. 4 jovens de Israel são levados para a Babilônia, ok? Não pense você que Israel era uma potência nessa época, tá? Israel era uma cidadezinha de interior que tinha lá o coreto, onde os caras andavam lá em volta para andar, né? É uma cidadezinha pequena, tá? Israel tinha perdido muito do seu prestígio e do seu valor ao longo dos anos ali, né? Por quê? Porque constantemente você lê lá em Crônicas e Reis. E surgiu o rei X, e o rei X fez o que desagradava a Deus. E surgiu o rei Y, e o rei Y fez o que desagradava a Deus. Surgiu o rei tal, que fez pior do que o rei X, né? Então, constantemente, o que estava acontecendo? Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor, e Israel estava com isso, perdendo seus territórios e o seu prestígio que ele tanto tinha. Enquanto a Babilônia era o centro do mundo, né? Nova York, assim, né? Era o lugar... Opa, Nova York. Era o lugar principal. Então, imagine esses 4 jovens saindo lá. 4 é pouco, tá? A gente sabe de 4 jovens. Mas quem foi levado para a Babilônia? Os nobres, os príncipes, ou seja, a nata da sociedade de Israel foi levada para a Babilônia. Sabemos de 4 nomes aqui, ok? Eu queria que vocês, temos um tempinho ainda, queria que vocês conversassem novamente aí. Nesses 7 versículos, quais foram os desafios para o caráter daqueles 4 jovens? Como é que aqueles 4 jovens estão sendo provados, testados no seu caráter, na sua identidade? Beleza? Entenderam a pergunta? Tá? Vamos lá. Rapidinho. Tem pelo menos entre 4 e 5, você pode achar até mais, tá bom? Como é que o caráter deles está sendo provado aí, nesse texto?
Pronto, deu stop aí já, alguém? Acharam 5 já, pelo menos? 4? Quem achou 3? 3 coisas que estavam testando o caráter deles ali. Quem achou 4? Quem achou 5? Quem inventou? Vamos lá. Vamos lá. Alguém, fale alguma coisa que o caráter deles estavam sendo testados ali. Alimentação. Mudança de nome. Opa, o nome. Certo? O que mais? Idolatria, né? A educação, porque eles foram educados por gente. Quem criou o mundo? Eles aprenderam uma coisa, lá foram ensinados outra coisa. Educação. Eu acho que o caráter que separa. O caráter não, né? As qualidades que estavam separando, ou seja, eles se sentiam. Eles eram separados, os melhores dos melhores, mas daquilo que Nabucodonosor via, ou seja, não era a visão de Deus, mas a visão de Nabucodonosor. Eu não sei se eu entendi o que você falou. Fala de novo. Como eles seriam aprovados, né? Seria orgulho, alguma coisa. Eles eram os melhores, no orgulho. Da nata eles seriam a nata, né? Escolhida. Talvez no orgulho, legal. O que mais? E as suas competências. Então eles teriam que provar dentro das competências que eles foram escolhidos. Ok. Competências. O que mais? Negaram ao Deus. Disputa. A disputa. Somente um deles ia se apresentar diante do rei. Ok. Por aqui. O que mais? Provados na fé. Fé. Por conta do Deus de Nabucodonosor e do Deus que eles servem. O que mais? A nova condição. Cultura. Pode falar, Rosa. Essa nova condição deles de estarem cativos, né? A terem que obedecer a autoridades. Ok. Fato de cativos. Não se deslumbrar por Nova York. Legal. Eles usaram também de Cidade. sabedoria, da sabedoria de Deus. Ok. Não entrar para embriaguez, bebendo vinho, né? Por aqui, ó. Alimentação. Bebeção. Bebidas. Quantos jovens vão para a faculdade morar longe e aí a gente fala assim, aquele jovem se perdeu? Já escutaram isso? Já? Eu tenho exemplos de amigos, cresceram aqui, foram para a faculdade e hoje estão longe dos caminhos do Senhor. Será que o fato é de estar na faculdade? Será que o fato é isso? Quem é você quando ninguém está olhando? Né? Que a gente volta nessa questão, né? Quantos aqui começam uma carreira e quando começam a ganhar muito dinheiro, deixam de vir na igreja, deixam de servir ao Senhor, porque agora a vida deles é o dinheiro. Tem que jogar golfe, né? Fazer contatos e coisas desse tipo. Percebe? Quem é você quando ninguém está olhando? Esses jovens, eles saem da cidadezinha do interior deles lá e vão para Nova York. Mas o que eles têm dentro deles? A certeza que Deus é o Deus de toda a terra. Não é porque eles estão na Babilônia que agora o Deus XYZ que comanda lá. Não. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que é o Deus de Israel é o Deus de toda a terra.
Então eu continuo sendo servo de Deus lá na Babilônia. Eu continuo adorando e servindo ao Senhor lá na Babilônia. Vocês levantaram grandes pontos aqui, gente, é desafiador, pensa bem. Se coloque na posição desses 4 jovens. Estão saindo, estão longe da casa do papai e da mamãe pela primeira vez, talvez. Estão lá naquela cultura, estão sendo tratados muito bem, literatura nova, música nova, cultura nova, educação nova, comida, nome, aparência, até o nome deles foi mudado, né? Você vê lá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos eles tinham ou final El ou final As, que tem a referência com relação a quem? Deus, né? Deus é meu juiz, Deus tem me ajudado, quem é como Deus, Javé me ajudou. Quando eles vão para lá, o que eles fazem? Opa, isso daí é o Deus lá da sua terra, agora você vai mudar o nome. Vou dar outro nome para você. Um Deus que protege o rei, somente é um Deus, diante de um Deus, servo do Deus Nebo. Olha só, mudou até o nome. Mudou até as características do Deus que eles estão, que antes era o Deus verdadeiro, agora é um Deus qualquer lá da Babilônia. Mas o que eles decidem? De tudo isso que podia ser uma prova do caráter para eles, o que eles decidem? Versículo 8. Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Por quê? Porque ali é o momento onde o seu caráter vai ser mais testado. Ali, nome, educação, o orgulho, a cultura, a cidade, tudo isso está intrínseco ali. Agora, o que de fato está sendo contra a lei do meu Deus? Comer as comidas oferecidas aos ídolos, certo? Que era o costume da época e que era proibido na lei de Moisés. Então, pera lá, isso daqui está indo totalmente contrário ao que meu Deus espera. Participar desses banquetes envolvia praticamente um bacanal, orgias. Isso daqui é contra o que Deus espera de mim. Eu vou me abster disso aqui. E eles decidiram se abster, fazer o contrário, não participar dessas coisas que iriam contra o padrão moral que Deus tinha estabelecido. Lá no final do capítulo, o que a gente vê? A esses 4 jovens, Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem os aspectos, todos os aspectos da cultura e da ciência, e Daniel, além disso, sabia interpretar todos os tipos de visões e sonhos, né? Eles eram compromissados com Deus, eles viviam para Deus, eles sabiam que a sua identidade agora estava ligada a Deus. Uma vez que eles sabiam quem eles eram, eles podiam agir da maneira que Deus esperava. O caráter deles está sendo testado aqui, em várias coisas. Assim como o nosso vai ser testado em várias coisas essa semana. A questão é, a quem você pertence? Quem de fato é o seu Deus? Se você tem uma identidade com Deus, isso tem que mudar as atitudes que você tem diante desse Deus. Vamos orar? Semana que vem a gente continua. Semana que vem eu vou retomar um pouco essa história de Daniel para a gente seguir falando de integridade, tá bom? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor um dia nos resgatou para Ti. Obrigado porque em Cristo somos feitos novas criaturas. Obrigado porque agora podemos ter o nosso caráter transformado pelo Senhor, uma vez que tem tantas marcas que desagradam ao Senhor, que precisamos buscar uma vida que agrade a Ti, ó Deus. Nos ajude essa semana a olhar para nós, olhar para o Senhor e buscar viver uma vida agradável ao Senhor. Que essa história de Daniel nos relembre isso. Que possamos, no meio desse mundo que parece uma Babilônia, ó Deus,
possamos ser pessoas fiéis ao Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a terra. É o que oramos no nome de Jesus. Amém.